O espaço, ele tem a capacidade de influenciar em nossos comportamentos. Quando eu descobri como que era organizar realmente uma empresa de fato... Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Nós estamos aqui hoje com um tema muito legal, vocês vão gostar muito. Lembrando que nós trazemos aqui convidados especiais, temas diferentes a cada semana e todos os episódios estão à sua disposição lá no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil, bem como nas principais plataformas de podcast do Brasil. Tudo bem, Bia? Temos hoje aqui conosco a Bia, que sempre está nos acompanhando. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Muito obrigada, Paulo. E daqui a pouquinho eu vou apresentar a nossa convidada especial e você vai gostar muito. Você tem bom gosto, Bia? Gosto. Tenho uma imaginação, assim, muito boa. E gosto de ir visualizando, meio criativo. Então você já está dando as dicas sobre os temas que nós vamos falar aqui no nosso episódio do Pode Agir Mais de hoje. Lembrando, pessoal, que o nosso propósito é te animar, te inspirar sobre temas de carreira profissional, de educação, do mercado de trabalho, de empreendedorismo, de saúde emocional, de finanças e muitos outros temas que são importantes para você agir, para você fazer acontecer na sua vida e ser uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais especial. Não é isso, Bia? Isso mesmo. Hoje é o seguinte, pessoal, nós vamos falar sobre o mercado de design de interiores. Olha que interessante, um tema diferente, específico, mas que vocês vão gostar muito. O mercado de design de interiores oferece muitas oportunidades, porém nós sabemos que a concorrência é grande nesse mercado. Tem muita gente aí formada, muita gente tentando fazer o melhor. A arquitetura, nós sabemos que mudou muito ao longo do tempo. Hoje, por isso que eu te perguntei se você tem bom gosto, Bia, que hoje as pessoas parecem que estão cada vez mais sofisticadas, mesmo aquelas que não têm um orçamento para gastar muito em decoração ou qualquer coisa assim. As tendências surgem, se desenvolvem constantemente, sendo que cada mudança é uma nova forma de adequação ou encorajamento às transformações na sociedade. Muito modismo, mas o bom gosto ele impera sempre baseado em princípios básicos importantes aí, né? Essas transições e a informação de novas tendências devem ser acompanhadas pelos profissionais das áreas de arquitetura e design de interiores, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E nós temos uma super convidada hoje conosco, que é a Flávia Marques. Flávia, muito bem-vinda. Estamos muito felizes com você aqui hoje conosco. Ô, Paulo, eu que agradeço esse convite. Estou muito feliz também de estar aqui com vocês. Que bom, vai ser uma oportunidade única. Pessoal, a Flávia Marques, ela é diretora criativa do estúdio Flávia Marques Arquitetura e Interiores, onde ela coordena uma equipe multidisciplinar para construção e reforma de imóveis de alto padrão. No ano passado, ela ganhou um super prêmio lá em Nova York como melhor estúdio de 2022 aqui do Brasil, e ela vai contar bastante como que foi essa experiência. Mais importante, a Flávia é mãe de 2 filhos, acho que ela concorda com isso? Concordo. Casada, adora esportes, atualmente ela joga tênis e faz corrida de rua. Ela também é palestrante e mentora para empresárias, arquitetas e designer de interiores. Então, novamente, Flávia, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes aqui. E a gente gostaria que você começasse contando para a gente como é que surgiu esse gosto pela arquitetura, pelo design de interiores. Pronto, ótima pergunta para a gente começar, né? Quando eu era pequena, eu fui numa dentista. E lá o consultório dela era todo decorado. Tinha ursinho de pelúcia para tudo quanto era lado. Eu nem sei se podia, né? Mas o consultório dela era decorado. E eu achei aquilo a coisa mais linda. Eu nunca tinha visto um ambiente decorado. Eu nasci numa família simples. E quando a gente foi e entrou nesse consultório, me chamou a atenção.
Então, eu tinha por volta de uns 7 anos de idade. E quando eu saí de lá, eu pensei, eu quero ser dentista. Mas não era por causa do consultório. E até da decoração. Da decoração. E até eu entender isso, demorou, foi um processo. E mais pra frente, na minha vida, quando eu tive que decidir o vestibular, fiz como fazem aqueles testes vocacionais. Sim. E lá tinha dizendo que eu podia ser dentista ou arquiteta. Achei estranho, né, Web? Que coisa, era exatamente as duas coisas, a primeira coisa que você tinha pensado, né? Não é interessante isso? E aí aquilo me chamou a atenção. E acabei indo em direção à arquitetura. Então tudo começou com um escritório, com um consultório de uma dentista, todo ambientado. Onde você ficou impressionada com a ambientação, com a decoração. Ou seja, a beleza, ela chama atenção de fato, né? Sim. E a decoração, quando bem feita, ela constitui o que a gente chama de beleza, o equilíbrio entre as coisas, entre os móveis, entre as cores, entre os objetos que estão ali. É mais ou menos isso? Pronto, Paulo, você falou tudo, né? Você só falou tudo. É exatamente isso. O espaço, ele tem a capacidade de influenciar em nossos comportamentos. E aquele dia, eu me senti tão bem, que até ela podia mexer no meu dente. Tranquila. Então, tranquila, né? Eu era uma criança. Então, o espaço, ele tem essa capacidade. Ao mesmo tempo que a gente também tem a capacidade de modificar o espaço. Então, quando a gente faz isso para o nosso bem-estar, não é somente o embelezar, mas para o nosso bem-estar. Porque o que é belo para você pode ser totalmente diferente pro outro. Pode ser, o meu belo pode ser diferente. E quando eu faço, por exemplo, desenvolvo um projeto, eu penso na pessoa que vai viver, o que ela vai vivenciar ali, quais são os hábitos dela. Pessoas têm hábitos. Uhum. Eu gosto de ler meu livro num cantinho ali naquela poltrona. Eu gosto de... Então, isso modifica, a casa de cada um fica personalizada. Uhum. Não é para todos, é a casa do Paulo, não é para todo mundo, né? Então o embelezar, ele é importante, porque todos nós gostamos de ver, por exemplo, as criações de Deus, a natureza, as montanhas, os riachos. Quando eu vou criar, eu tenho muita natureza como inspiração, interessante. Mas o que eu quero dizer é que no momento da criação, a gente pensa em embelezar. Assim como Deus pensou em embelezar esse planeta, a gente também embeleza nosso lar, nossos espaços que estamos, para a gente se sentir bem. E você sabe que Deus é conhecido por alguns como o arquiteto dos arquitetos, né? E, de fato, a natureza é uma grande inspiração, né, para os arquitetos, para os designers. Que legal. Você começa, então, a sua carreira na universidade, na área de arquitetura. São 5 anos, não é isso? A primeira foi design de interiores. Você começou com design. E a segunda foi arquitetura. Ok, exato, você complementou então com a arquitetura. Exato. São vários anos de estudo. Muita gente acha que a arquitetura é muita matemática. O pessoal foge um pouco disso. Como é que é a sua concepção sobre esse assunto? Tem um pouco de matemática, mas 80% é criação, é você ter a capacidade de analisar o espaço de forma até 2D e 3D ao mesmo tempo. Porque você está criando numa folha plana, horizontal, e você já tem que imaginar aquilo como será as proporções levantado. Então, eu acho que exige muito mais a imaginação, muito mais do que até mesmo a matemática em si, mas ela é extremamente importante, tá? Só que os engenheiros, eles existem para nos complementar também, e a gente complementá-los. E eles lidam muito mais com a matemática. Vai existir cadeiras de estruturais, que a gente tem que aprender. Por quê? Porque a gente tem que entender que tem certas estruturas que vão ficar mais espaçosas, vão ocupar mais o espaço, e a gente precisa dar um jeitinho ali para não ficar tão estranho, né? Exato, e para que a coisa não caia no final do dia, né? Porque eu entendo que o arquiteto, ele é responsável, muitas vezes, dependendo do tipo de obra, ele assina, dependendo do tamanho, né? Ele assina e a responsabilidade técnica passa a ser dele. Então, é claro que é necessário que ele conheça. Quando é grandes construções, o engenheiro entra, né? Quando é maiores construções, ele entra. Certo. Muito bem, e aí você termina a universidade, como se dá a entrada no mercado de trabalho? Que é um mercado bastante competitivo, né? Muito. Mas hoje a gente está vendo uma época muito boa. Porque quando eu saí da faculdade, Paulo,
Eu primeiro estagiei, eu acho que isso é bom falar. Um conselho que eu dou para quem está se inserindo nessa área faça um estágio em grandes escritórios, bons mesmo, que você seleciona, insista, persista, escolha os escritórios que você quer conhecer, trabalhar. Isso fez muita diferença para mim também. Só que eu saí um pouco perdida sobre como que eu poderia empreender. Eu não sabia nada sobre empreendedorismo. A gente aprende na faculdade o técnico, né? A gente aprende a projetar. Exato. Mas sobre como montar uma empresa. Eu acho que isso é até uma falha muito grande que as faculdades e universidades podem melhorar. E eu não tinha informação, a gente não tinha muita informação que a gente tem hoje. A gente pega as redes sociais, hoje a gente encontra grandes líderes de criadores de conteúdo que podem nos ajudar sobre isso. A gente encontra grandes instituições, grandes pessoas que estão fazendo projetos sociais sobre isso. E isso é totalmente diferente da época que eu me formei. E mesmo assim, como eu tenho um espírito muito empreendedor, eu resolvi montar meu escritório. Logo de início, logo depois do seu estágio. 6 meses depois que formada, eu já Você era nova, jovem. Jovem, tinha 24 anos. Com a cara e com a coragem. Com a cara e a coragem, porque eu herdei isso da minha mãe. Ela sempre foi também assim. E eu falei, vou abrir meu escritório, sem saber nem por onde começar, tá? Nem precisam fazer isso. Hoje vocês têm a mim que podem contar comigo, tem outras pessoas também. E eu, com a cara e a coragem, abri. Mas foi bom, porque serviu de experiência. Eu percebi que não era só área técnica. Como é que eu ia prospectar cliente? Para começar, se eu preciso de projeto, primeiro eu preciso de clientes, né? Exato. E cadê os clientes? Onde que eu faço? Por onde eu começo? E era mercado competitivo, sempre foi, né? Sempre foi. Isso foi há quantos anos atrás, mais ou menos, Flávia? 18 anos. Quer dizer, as mídias sociais não existiam. Não existiam 18 anos atrás. Não sou tão velha assim, tá? Mas com certeza não. Mas não existiam. O que existia era busca na internet, então busquei muito na internet. Sebrae, busquei o Sebrae para algumas consultorias. Só que eu era muito jovem, tinha um espírito assim de empreendedor, eu achava que tudo ia dar certo do jeito que eu pensava, do jeito que eu acreditava. E realmente muitas coisas aconteceram boas, mas outras que eu poderia ter evitado, né, acontecer, como por exemplo, eu projetava muito, vou dar um exemplo para você, até para a questão de empresarial, isso é importante. Eu focava no projeto que entrou cliente, nossa, aí eu focava ali naquele projeto. E cadê a área comercial que eu esquecia? Né? Então, você não tinha um pessoal para vender para você, né? Não tinha, então eu dava aquele... Parecia que nem existia, porque eu ficava sonhando com a casa do meu cliente, da minha cliente. E aí, o que acontecia quando terminava o projeto? Eita, e agora? Onde é que eu vou prospectar cliente? Por quê? Porque eu sem experiência, eu finalizava o projeto para depois pensar em como iniciar o próximo. Exato. Então, assim, muito novinha na época e acabei passando por essas experiências que eu poderia ter evitado se alguém tivesse me ensinado, né, melhor. Claro. E muitas outras, questão financeira também, separar as finanças pessoais da empresarial, o brand. Um bom brand, que a gente vai falar sobre isso hoje também. Então, todos esses pontos foram... Princípios que você poderia ter aprendido desde o início, mas como você falou, as universidades não ensinam sobre isso, né? E de modo geral, o arquiteto ou designer de interiores, de modo geral, eles deveriam ser empreendedores, deveriam aprender sobre empreendedorismo, porque é o profissional liberal. Ele termina a escola ou ele vai para uma empresa como empregado, mas eu creio que a maioria quer ter o seu próprio escritório, constituir os seus próprios clientes e tudo mais, não é isso? Exatamente o que você está falando. E os primeiros clientes, até para quem é designer e arquiteto que está assistindo, normalmente vem sim de amigos, de conhecidos, daquele meio que você vive. E eu vivia num meio que era muito simples.
Pois então, as amigos pessoas e conhecidos, eles queriam fazer. Mas não tinha dinheiro para pagar o projeto. Exato. E o começo foi muito desafiador para mim, porque eu vi colegas, amigas que já tinham uma posição social diferente à família. Uhum. Então, para elas foi muito mais fácil. Para mim demorou muitos anos para eu conseguir chegar aonde eu queria chegar. Tá. Mas eu não desisti. E o que eu digo é que para as empreendedoras hoje, o que foi muito forte para mim foi a minha persistência. Eu não sou de desistir. Excelente. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu tenho que ir até o fim. Mesmo sem coragem. Vai sem coragem mesmo. Vai com medo mesmo. Ou melhor, mesmo com medo, vai com coragem. A coisa vai adiante, exatamente. E Flávia, mais ou menos quantos anos demorou aí para você começar a engrenar? Para você começar a sentir, opa, a coisa tá dando certo. Agora vai. Pronto. Acho que no início, assim, os 5 primeiros anos foram muito difíceis. Porque justamente essa questão de eu aprendendo a ser empresária, empreendedora e ao mesmo tempo arquiteta, design de interiores, enfim. E depois dos 5 anos eu comecei a ter uma maturidade melhor. Até mesmo para entender se eu estava pagando para trabalhar, se o meu preço era o preço que eu justo, que eu poderia desenvolver um projeto e lucrar com aquilo, porque ainda tem isso. No começo eu achava que estava lucrando. Mas depois empatando. Ou perdendo, né? Só pagava as contas e ganhava experiência. Pronto, pelo menos a experiência eu estava ali me desenvolvendo. E depois disso, começando essa experiência maior, o que é interessante é que nunca subestime quem está do seu lado. Porque por mais que seja simples, por exemplo, eu fui indicada por uma secretária que trabalhava numa empresa grande e ela falou, olha, tem a Flávia que eu conheço que pode trabalhar nas franquias de vocês. E eu fui lá e conversei com o dono da empresa, maravilhoso, e a dona da empresa, maravilhosa também. E a gente numa conversa e eles simplesmente decidiram que seria eu que faria as franquias no Brasil. Olha só, só aí você já ganhou um monte de projeto. Exato. Então, essa maturidade na carreira, né, como arquiteta e empresária e design de interiores, acabou que me ajudou a conquistar clientes melhores. Porque quando a gente não tem essa maturidade, a gente não consegue atingir um cliente melhor. Então, não subestime também quem está ao seu redor. Então, faça o seu melhor. Eu sempre fiz o melhor que eu pude, sempre. Eu sempre foquei em fazer o meu melhor, por mais simples que era o projeto. Excelente. E isso fazia com que mesmo aquelas pessoas simples que estivessem ao meu redor, me indicavam para os chefes, me indicavam para as pessoas que trabalhavam. E isso foi me criando uma carteira de clientes muito bons. Você prefere trabalhar com comercial, com cliente comercial ou com cliente pessoa física? A residência ou o comércio? Qual que é a sua preferência? Excelente pergunta. Eu adoro os dois, mas confesso que o residencial é minha paixão. Uma casa bem montada, bem decorada é muito bonito. Eu sou muito poética, romântica. Eu gosto de desenvolver um espaço que eu penso que a pessoa vai morar, viver com a família, ter memórias afetivas. Eu adoro. Então, eu me imagino no lugar daquela família. Agora, em termos de retorno financeiro para o profissional, o que vale mais a pena? O residencial ou comercial? Depende do público, tá? O público de alto padrão do residencial vale muito mais a pena do que um corporativo. Corporativo vai tentar espremer o orçamento, né? Sim, com certeza. Ele tem um budget para atingir. Até o cliente de alto padrão também tem, tá, gente? Eu trabalho com cliente de alto padrão, mas não é por isso que a gente não tem um budget para trabalhar. Claro. Mas o cliente corporativo tem uma coisa muito boa. Se você quer estabilidade e rapidez no ganho, ele é muito mais rápido. Por quê? Vamos pensar juntos. Um cliente corporativo, ele vem até a minha empresa, contrata, ele quer o projeto assim, quer tudo pronto em menos de 3 meses. Porque ele precisa inaugurar, ou a empresa precisa ir para frente, o ponto está alugado, né? Eu preciso faturar. Exatamente. Já o residencial
é uma dança. Enquanto a outra é uma dança de jazz, o residencial é uma dança lenta. Uma valsa. É uma valsa. Então, por quê? Porque é o sonho da pessoa e ela vai viver anos ali. Mas o corporativo você faz mais rápido, recebe mais rápido, é muito... mais giro. Por quê? Porque também eles têm mais empresas. Então, ele confia no seu trabalho e ele vai, Flávia, eu tenho uma outra empresa, eu tenho um outro negócio, eu tenho... Ou seja, o volume é muito maior, que você vai ter vários projetos para fazer, então, enquanto que aquela residência de alto padrão é um único projeto, porém é um projeto para a vida toda, como você disse, e talvez você tenha a oportunidade 8 meses você fica com um cliente residencial, entendeu? 8 meses, às vezes 1 ano... Porque até vamos supor, construção da casa. Terreno, constrói, aprovação, construção, tudo pronto, vem a parte de interiores. Gente, pode colocar aí, né? 8 meses, 9. E isso um cliente apenas, né? Então, uma família. Imagine, o corporativo não tem isso. É jogo rápido, é muito funcionalidade, praticidade. E isso a nossa empresa também atende muito, muito bem, porque a gente desenvolveu todo o processo da nossa empresa hoje para atender o corporativo com essa forma, mais ágil, mais prático. É isso. Excelente. Bia, o que você está achando? Eu estou muito animada. É uma área que eu gosto muito. E eu acho que entre o comercial e o residencial, no residencial a gente tem muito mais liberdade também para criar, para imaginar. Eu imagino que no corporativo tem lá a paleta de cores padrão e você tem que usar isso. Mas na casa não, imagina. Especialmente se for uma franquia, né? Exatamente. Aí você escolhe o detalhe. Ah, não. Mas eu acho que esse vai ser melhor. Então, acho que é muito legal, assim. Um grande sonho meu é realmente ter... Você ainda não decorou a sua casa, não fez... Não do jeito que eu quero. Pessoal, peço desculpas hoje pela minha voz, tá bom? A Bia é recém-casada. Bom, recém-casada, já deu 1 ano. Vai fazer 2 anos. Então a Bia tá naquele processo de começar a construir a vida, construir a casa. Sim. E daqui a pouco você vai contratar a Flávia aqui para fazer com certeza, é meu sonho. O trabalho de decoração. Bom, Flávia, então você nos contou o início da sua carreira, quando começou a dar a virada, você já estava entendendo mais do negócio, segura, começou com clientes corporativos. Que momento você entra nesse de alto padrão? Porque aí é um mercado bastante restrito, exato, exigente. Demais. E só por isso a gente já admira você mais ainda, porque não são todos os profissionais que conseguem chegar nesse mercado de alto padrão. Como é que foi? Você lembra de alguma história interessante? Conta pra gente. Lembrar de uma história interessante. Muito boa pergunta. No corporativo, os clientes, eles, CEOs, donos de empresa, com a vida estabilizada, financeiramente falando, eles também tinham residências. Claro. Então, eu desenvolvi projetos muito bem feitos. Houve aquela sinergia, aquela conexão entre eles, né? Mulheres também, empresárias de sucesso, e que acabaram me contratando para fazer a casa. As residências. As residências. E também médicas. Adoro também cliente médica, viu? Porque eu vou dizer por quê. Médica tem aquela conexão, acredita em mim, e não tem muito tempo, então deixa tudo nas minhas mãos. Confia, né? Confia, eu adoro cliente médico. E, por exemplo, teve uma médica que foi muito bom, ela fez parte também da minha vida, porque ela foi além... Eu fui arquiteta dela e ela foi minha obstetra. Olha só. Então foi muito bom. E eu desenvolvi a clínica dela, desenvolvi a casa dela, o apartamento dela, apartamento de praia. Então, legal, isso acabou me levando aos clientes, sim, de alto padrão. Porque eu imagino que o melhor marketing nessa área é o boca a boca, não é? Sim. É a cliente que gostou e fala para amiga, para vizinha. Sim. Era isso que eu ia falar para você. Na nossa área, o boca a boca ele é extremamente importante. Por isso, cada detalhe importa. Como você se comporta, como é sua imagem, a imagem da sua marca. Hoje eu falo em mulheres empresárias também,
Porque lá atrás eu queria que alguém tivesse falado para mim o que eu deveria fazer. E eu disse, quando eu souber, eu vou compartilhar. Eu disse, eu fiz uma promessa assim interna e até para Deus também. Eu falei, Senhor, quando eu souber, eu vou compartilhar. Porque era uma coisa que me incomodava, eu não saber como chegar lá, né? Uhum. E uma das coisas mais importantes é justamente o brand. O que a sua marca diz? O que as pessoas pensam quando escutam o seu nome? O que elas pensam? Como é o seu jeito? O que você... quais são as cores que elas lembram? Até mesmo o que você veste. Uhum. Então, se a sua empresa... Uma coisa muito importante aqui, hein? Se a sua empresa leva o seu nome, como é o meu caso, Flávia Marques... Não pode errar, né? Como que eu devo estar? Pois é. Como que eu devo estar? A minha marca, o meu brand pessoal, ele deve estar, com certeza, inserido no meu brand profissional. Porque a minha marca leva meu nome. Agora, se a minha marca não fosse o meu nome, fosse, não sei, um nome... fosse uma sigla, ou um nome padrão de empresa, né? Uhum. Módulos arquitetura, vamos supor. Eu não estou levando o meu nome. O que significa que eu posso desenvolver o tom de voz de uma marca totalmente diferente. Diferente da sua pessoa. Da minha pessoa. Mas quando você leva o nome, a sua empresa leva o seu nome, você não pode se dar o luxo de achar que você não vai aparecer nas redes sociais. Não dá para desconectar uma coisa da outra, né? Você não consegue desconectar, porque leva o seu nome. Então, é o seguinte, se a empresa leva o seu nome, ou você pega a onda e surfa, ou você leva um caldo e come areia lá no final. Tá certo. Porque não existe uma pessoa te contratar se ela não te conhece. E esse despertar para mim, Paulo, aconteceu há uns 5 anos atrás. Aí começou as redes sociais e eu fui entendendo que eu tinha que aparecer realmente. Sem medo. Com medo. Com medo, mas... Paulo, com medo, mas com coragem. Com coragem. Vamos que vamos. Se não tiver coragem, vai assim mesmo. E eu não comecei a fazer logo de cara vídeos. Eu tinha muita vergonha. Muita vergonha. E por mais que eu fosse comunicativa e conversasse com os clientes de maneira como a gente está conversando agora, uma câmera na minha frente, isso foi problema de muito tempo. Eu travava. Eu travava. Não conseguia falar quase nada. Até gaguejava. Então, demorou um certo tempo, mas eu entendi que eu estava levando caldo todo o tempo. Eu estava levando caldo. Até quando eu era pequena, eu lembro meu irmão, a gente brincando nas ondas do mar, e eu lembro que eu mergulhava, ele mergulhava. Quando eu vi meu irmão, cadê? Eu olhei pro lado, não vi meu irmão, as pernas dele para cima e rolando até chegar lá na areia. Quando eu olhei, ele se levantou, estava bem, eu caí na risada, né? E ele estava lá comendo areia. E foi exatamente isso que acontecia comigo. Porque eu não aparecia, a empresa era o meu nome, não existia conexão com o cliente, então eu ficava levando caldos. E para a gente conseguir pegar essa onda, surfar, não tem outro jeito. Você começa sem saber mesmo. Você precisa se expor nas mídias sociais. E os vídeos só melhoram depois que você vai praticando. Não existe você fazer um vídeo e ele tá perfeito. Começar perfeito, E se tiver perfeito, escute essa. Se você for fazer o vídeo e já estiver perfeito, é porque você demorou muito para começar. Olha só. É porque você demorou muito. E aí o tempo pode já ter passado. Pode jogar contra você. Entendeu? Né? Pode ter, exato, não passado, mas pode jogar contra você. Ou muitas oportunidades e aprendizados você perdeu porque você demorou demais. Mas também não existe você fazer o primeiro vídeo, eu te garanto, e sair perfeito. Então tudo isso foi me mostrando que eu tinha que trabalhar o brand. O vídeo faz parte do brand. Sim. Você não pode também aparecer de qualquer jeito. Né? Você posta coisas lindas no feed, aí a pessoa te vê no history, você tá totalmente de qualquer desconectado. Jeito. Não dá, né? Você tem que estar do mesmo jeito que você aparece no feed. E Flávia, você fez alguma consultoria, algum curso, ou você só foi com a cara e com a coragem? Eu fiz curso você se preparou também, sobre a experiência do cliente, que foi assim, abriu minha mente de uma maneira fantástica. E que eu queria dizer aqui para você, Paulo,
nessa trajetória toda, não estava só, né? Eu procurei muitos cursos, como eu disse no início, cursos muito bons também, e também pedi muita inspiração a Deus. Muitas vezes eu dobrei meu joelho no chão, no quarto, sozinha, e disse assim: Senhor, e agora? O que eu faço? Eu me lembro um dia que eu saí, falei assim: sabe de uma coisa, pai? Eu vou agir. Eu falei para Deus: eu vou agir, né? O pode agir mais. Pode agir mais, tá aí. Perfeito. Não podia ser outro nome, viu, Paulo? Parabéns. E eu disse: eu tenho que agir, porque as coisas só acontecem com a ação. E eu percebi isso, não adiantava ficar pedindo, né? Então eu lembro desse dia. Eu saí sem saber o que eu ia fazer. E saí, me arrumei todinha, né? Como se fosse atender um cliente maravilhoso. E naquela saída eu conheci uma pessoa que... para o lugar que eu fui, que era uma empresa, eu conheci uma pessoa que me indicou para um projeto. E aí foi acontecendo. Então isso aconteceu algumas vezes na minha vida, quer dizer, muitas, né? Muitas vezes que eu pedi inspiração e não sabia de antemão o que eu ia fazer. E o Senhor foi ali e me inspirou aos poucos. Então, realmente, eu nunca estive sozinha. Quando a gente fala no começo da carreira é difícil realmente, se você estiver só. Mas se você realmente tem a sua família que te apoia, você tem seus amigos que acreditam em você, e mesmo que não tiver, ainda assim você tem Deus que acredita. E você tem um potencial divino, porque todos nós nascemos. Então a gente tem que acreditar nisso. Excelente, gostou, Bia? Muito legal. Uma lição de fé, muito inspirador, uma lição de fé, de esperança. E eu acho que todo empreendedor tem que ter essa fé. Demais. E tem que ter esse canal de comunicação aberto com Deus, porque ele de fato ajuda as pessoas que buscam, né? E que agem, como você falou muito bem. Flávia, eu lendo aqui a sua biografia, eu vi a respeito dos prêmios. Vamos falar um pouquinho? Acho que um momento especial. Tô curiosa. Você tá curiosa, Bia? Acho que um momento especial da sua vida, né? Eu não falei aqui, mas vamos falar primeiro desse prêmio que você recebeu pelo Hotel Mercury de Fortaleza. Conta pra gente. Pronto. Esse prêmio foi dado ao hotel pela reforma que a gente desenvolveu lá. O Hotel Mercury Fortaleza... Eu conheci o diretor Paulo na época, ele estava fazendo como se fosse uma licitação, né, entre os profissionais, mas também era uma seleção. E eu e minha equipe, a gente participou desenvolvendo um projeto temático praticamente, porque realmente a gente adentrou na cultura de Fortaleza. Fortaleza é férias, né? É maravilhoso. E o hotel era misto, né? Ele era tanto business quanto vacation. Então, a gente... o lobby, por exemplo, eu desenvolvi com sofás contemporâneos que fazem a curva, com um tapete azul escuro, assim, um azul acinzentado. E atrás tem uma parede que lembra as falésias, com uma pedra chamada palomino, que lembra as falésias olhadas de cima do avião, por exemplo, e uma jangada, e o formato de uma jangada. Então, assim, a gente desenvolveu esse projeto e a parte de eventos também ficou bem criativa e contemporânea. E não esperávamos, mas ganhamos o prêmio Jacaré Prata, que aqui no Brasil é considerado um Oscar brasileiro na rede hoteleira. E a partir desse prêmio, né, que a reforma recebeu, a gente acabou indo parar na indicação do prêmio da Luxury Lifestyle em Nova York. E com isso, eles entraram em contato conosco e perguntaram se a gente gostaria de participar também dessa seleção, né, dos escritórios, dos estúdios no Brasil. E a gente, claro. E a gente participou das etapas, participamos de cada etapa, acho que foi umas 3, 4 etapas. E o que mais interessante desse último prêmio foi que não era somente a questão estética, era a estética do projeto, mais a reputação da empresa, né? Mais o atendimento e a experiência do cliente com a empresa. Então, isso foi um prêmio que realmente... Um reconhecimento para anos de trabalho, de trabalho, e que foi o estúdio, não foi apenas um projeto em si.
E a gente ficou, nossa, você pode imaginar, depois de toda essa história que eu contei aqui para vocês podem imaginar o tamanho da minha alegria e gratidão, né, a todos que sempre acreditaram no meu trabalho e a Deus também. E aí esse prêmio foi em Nova York, a premiação? Sim, eu não viajei para Nova York, mas a premiação veio de lá. Veio de lá como o melhor estúdio de 2022 do Brasil pela revista Luxury Lifestyle, que é uma revista de ricos de Nova York. Pessoal de bom gosto e que tem bons orçamentos para gastar com decoração, etc e tal. Falando em orçamentos, muita gente às vezes confunde as coisas e acha que só porque não tem um bom orçamento ou não tem muito dinheiro, que é a realidade dos brasileiros de modo geral, né? Não tem condições de ter, por exemplo, a casa bem decorada, bem arrumada. Você concorda com essa visão ou você acha que mesmo sem orçamento, sim, é possível ter as coisas no lugar e bonitas? Sim, é possível ter as coisas no lugar e bonitas. Até porque, às vezes, o simples, ele se sobressai. Sem né? dúvida. Então, às vezes, na realidade, uma casa organizada, limpa, com detalhes, com uma cor agradável, com algumas luminárias que trazem aconchego. Só aí você já imaginou, essa casa já estaria muito bem para viver, né? Eu acho que uma das coisas principais para se viver bem em casa, além de você escolher as cores, saber ambientar com um orçamento curto, é você deixá-la organizada. Acho que a organização no lar faz toda a diferença. Cada coisa no seu lugar, sim, sem acúmulo de materiais. Mas é óbvio que eu tenho 2 filhos, por exemplo, pequenos. E é óbvio quando a gente é mãe, tem 2 crianças, tem crianças em casa, nem sempre a casa está organizada. Mas você sabe que cada coisa tem seu lugar. E a gente acaba ensinando para os filhos. Desde pequenos, no momento eles aprendem, né? Mas nem sempre vai estar do jeito da organização perfeita que você quer. Mas te dá um bem-estar de saber que você organizou a sua casa, de que ela... Ora, já pensou? Você tá, por exemplo, você chega em casa, tá uma bagunça. Aí você arruma a casa. Você arruma, deixa ela cheirosa, linda. Como a gente se sente bem? Só de fazer isso, gente. Verdade, o bem-estar é impressionante, né? Bem. Então, isso não precisa de grandes orçamentos para a gente viver isso, para a gente ter isso na nossa vida. E hoje em dia, a gente vê nas redes sociais, em internet, a gente vê dicas de como você pode ambientar com um orçamento curto. Tem muitas dicas maravilhosas. Vamos falar de alguns canais de dicas. O que você recomendaria para o público em geral? Interessante, canais de dicas para decoração. Vou abrir um para indicar. Porque eu não sigo muito canais que ensinam coisas de decor, assim. Mas se o pessoal for lá pro Google, já colocar lá, vai aparecer um monte de coisa, mas tem né? profissionais que fazem isso. No próprio Instagram eu já vi muitas profissionais que fazem isso. Dicas de como você pode organizar a sua sala, mesmo sendo pequena, com orçamento curto. Tem muitos profissionais. É porque eu realmente não sigo essa vertente. Sem problema. Mas eu tenho tem Perguntas para Flávia, Bia? Então, você comentou aí dos influencers. Eu acompanho, eu não lembro agora o nome, mas eu sei que eu acompanho uma que é para baixo orçamento. Ah, legal, eu não sabia. Mas as dicas, elas são práticas, por exemplo, só com pintura. Então, por exemplo, assim, é um quarto simples, o que tem? A cama lá e a escrivaninha. Então, ela tenta fazer a decoração com pinturas na parede. Olha aí que coisa. Que já faz uma diferença enorme, né? Uma diferença enorme. Uma roupa de cama diferente. Já faz uma diferença enorme. Como é o nome dela, Bia? Eu tenho que pegar. Eu também, por exemplo, de cabeça, o pau me pegou. Não tem problema. Mas é muito legal. É uma boa dica. Eu já vi muitas. E você, por exemplo, sabe pintar paredes? Sim. É uma coisa simples, né? Eu morei nos Estados Unidos, é muito comum. O americano, ele mesmo vai lá, compra tinta e pinta. Aqui no Brasil, a gente ainda tem o hábito de contratar alguém, né? Alguém, tá. Mas pintar é algo relativamente simples. E que faz vai lá no diferença. YouTube, como você falou, aprende a pintar
E faz toda a diferença. Você entender o que é uma paleta de cores, os tons, as tonalidades e tudo mais. Exato. Você gosta de tonalidades fortes? Você vai mais pro off-white, para as cores mais... pro off-white, mas gosto muito de madeira. Adoro integrar os espaços externos com o ambiente interno. Gosto de trazer a natureza para dentro de casa. Gosto de usar a iluminação aconchegante. Não gosto da luz só branca, aquela branca que fica estourando dentro de casa, parecendo um laboratório. É um hospital, né? Um hospital. Na verdade, a luz amarela é muito melhor, né? Os hospitais estão agora tendo esse cuidado. É verdade, não sei se vocês observaram. Mudando. Até a reforma ali do acho que é o Hospital São Luís, é isso? Eu esqueci o nome do hospital, mas eles também fizeram uma excelente reforma e a iluminação ficou muito agradável, que eu fui... Há pouco tempo eu fui receber fui visitar uma amiga que estava tendo um bebê, né, um filho. E você observou eu observei isso, observei a iluminação, como estão mudando também as iluminações dos hospitais. E isso é muito bom, porque dentro de casa a gente não precisa ser só luz branca, né? A gente pode ter uma luz aconchegante. Olha, uma dica, vou dar uma dica aqui agora. Pronto, uma dica. Uma iluminação aconchegante, a lâmpada tem um númerozinho na lâmpada. Sim. E esse número pode ser assim, 3000K. Esse K significa a temperatura de cor da luz. Então, se você vai no supermercado ou em uma loja de construção e você vai comprar essa lâmpada, você observa esse número. Se ele estiver acima de 4000K, ela é muito branca. Ela é luz muito branca. Então, nem compre. Talvez pro banheiro. Ou nem pro banheiro? Nem pro banheiro. Nem pro banheiro. Pro banheiro, compra 4000K. 4.000. 4.000. Pros ambientes que você quer mais aconchego, 3000K, 2600K. Muito Dica legal. Maravilhosa, hein? Excelente. Eu vou chegar em casa e checar as minhas lâmpadas. Pode checar. A de iluminação de pendente, por exemplo, um pendente não vai colocar uma luz branca. Então, coloque 2600K, 3000K, já é uma luz amareladazinha pro pendente da sala. E a iluminação é tudo, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, gente. Toda a diferença. Realmente, eu gosto muito dos projetos luminotécnicos. Eu acho que é uma das minhas paixões. Nossa, muito excelente. Flávia, um outro tópico que eu gostaria que você nos explicasse é o que é esse projeto Mulheres Empreendedoras. Como é que você está inspirando, motivando as mulheres a empreenderem e buscarem aí a sua própria autossuficiência? Chegou a melhor parte. Porque é um projeto que eu comecei há pouco tempo. Como eu falei, eu sempre tive vontade de fazer isso. Quando eu descobrisse como que era organizar realmente uma empresa de fato e desenvolver uma empresa e chegasse no nível que eu queria chegar, eu disse, eu vou ajudar outras mulheres a fazerem isso também, a conseguirem. Então, em 2019 ou 2018, eu fiz a minha primeira palestra na Estácio, na Faculdade Estácio, para arquitetos e designers, né, que estavam se formando. E desde então, eu fiquei com aquilo no meu coração, porque aquilo me encantou, eu adorei compartilhar. Eu sou comunicativa e eu gosto muito de compartilhar conhecimento. Então, aquele momento para mim, sabe quando você entra, que chama em estado de flow? Fui eu. Eu entro em estado de flow em 2 momentos. Quando eu estou projetando... Não, 3. O primeiro é quando eu fico olhando para os meus filhos. Eu entro em estado de flow. O segundo é quando eu estou projetando, criando. Eu amo esse momento. E o terceiro é quando eu estou compartilhando conhecimento. Eu adoro. Parabéns palestrar. pela atitude, viu? E comecei, né? Tá pequeno ainda isso. Eu abri uma conta há pouco tempo no Instagram, chamada... @flaviamarques.oficial, e com a hashtag que eu uso, que é despertar e realizar, muito parecido com Pode Agir Mais, porque tudo que eu desenvolvi na minha vida foi justamente isso, eu despertava através do conhecimento e eu agia. Então, se chama despertar e realizar, é uma hashtag que a gente usa, né? E comecei essa conta, quem quiser seguir, pode seguir. Fala de novo o endereço, por favor. @flaviamarques.oficial. flaviamarques.oficial. Isso, só isso. Só isso, ok.
E na conta de arquitetura e interiores é @flaviamarques.interiores. Ok. Então, hoje eu tenho essas duas vertentes e quis me desenvolver nessa parte também de compartilhar conhecimento, porque eu amo. E aí eu me desenvolvi nas áreas de brand, de marketing, de experiência do cliente, que eu comentei há pouco que eu tinha feito um curso até da Disney, e que foi também, me abriu muito a visão para muitas coisas. E o que eu quero com isso, né? Que mais pessoas elas possam melhorar, alavancar seus negócios, terem mais lucros, porque quanto mais pessoas a gente ajuda aqui no Brasil a serem realmente empreendedores de fato, a conhecer como empreender, mais a gente ajuda a nós mesmos. A nossa sociedade como um todo, né? Como um todo, exato. Todos crescemos juntos, eu acredito nisso. Então, assim, uma das coisas principais que eu aprendi nesse processo como empresária, agora eu vou falar como empresária, Flávia é arquiteta, agora vamos deixar um pouquinho, né? Foi justamente saber e ter o conhecimento de brand, de como você como as pessoas podem lembrar da sua marca, o que elas pensam quando... Isso foi muito forte para mim quando eu descobri. Para mim foi uma descoberta, aquele conhecimento, e eu me aprofundei nisso, né? E um brand bem feito, ele tem que ter valores, e esses valores, como eu disse, se sua marca leva o seu nome, você tem que representar e viver esses valores, seus, né? Que também vão ser da marca, entende? E você tem que representar esses valores, exatamente isso. Então, construir um bom brand é o início de tudo. Eu vou lhe dizer por quê. Uma pessoa chega numa rede social, no seu site, seja o que for, se você não tem um bom brand, que é toda a construção dos seus valores, o porquê você faz isso, o que você acredita, o que você quer entregar, qual o resultado. Se você tem tudo isso construído, você não tem um balde furado. Porque se você não tem isso construído, as pessoas chegam e saem pelo furo do balde. É verdade. Entendeu? É como um balde furado. Se você não tem um brand bem feito, a sua empresa ela é um balde furado. As pessoas chegam, não veem diferencial em você, não vê diferenciação. E hoje o mercado, o cliente, né, o consumidor está cada vez mais consciente dessas coisas e mais exigente, especialmente no mercado que você atua, que são pessoas que de modo geral podem pagar e eles não vão contratar qualquer um. Então essa questão de ter uma marca forte que representa valores, que traz confiança, que o cliente vai sentir essa confiança, que você vai entregar de fato o que você está prometendo. Exato. Ele vai pagar o que tiver que pagar. Exato. E a segunda coisa, além do brand, é quem é o seu público. Na realidade, eu acho que isso é a primeira coisa. Porque você vai desenvolver um brand, você tem que saber quem é o seu público, entende? Não adianta você sair atirando para todos os lados. Porque você não vai conseguir se posicionar no mercado. Então, para você se posicionar no mercado, você tem que saber quem é realmente seu cliente. O que ele gosta, o que ele faz. Vou dar um exemplo de uma empresa maravilhosa, né? A Disney, por exemplo, ela sabe muito bem quem é o público-alvo dela. Quais são as fotos que a Disney posta? Famílias felizes, sonhos realizados. Enfim, a gente tem na mente já o brand da Disney perfeito. Então, para construir o seu brand, você tem que ver esses valores e ver quem é seu público-alvo. O público-alvo é essencial para você começar a construir, de fato, um negócio que seja construído numa base sólida, não num de areia que daqui a pouco se dissolve, cai. E essa construção do brand, Paulo, eu vou até desmistificar aqui. As pessoas às vezes acham que é uma coisa muito rápida. Eu vou fazer meu brand e vai dar tudo certo e eu vou... mês que vem eu tô aqui atendendo assim, lucrando assim. Não é assim que acontece. A construção de um brand, ela é muito delicada. Ela é quase que um filho, é um parto. Né? Ela vai acontecendo. Você vai fazendo o melhor que você pode, porque você não pode parar a sua empresa para
tentar colocar ela num brand perfeito agora. Não vai existir isso. O que vai existir é a construção desse brand. Tá? E eu tô falando isso, gente, porque eu passei por isso. E a construção e manutenção, porque qualquer momento que você tiver problema, anos de trabalho podem ser jogados no lixo. Exato. Né? Então, tudo isso, o público-alvo, o brand bem realizado, a sua postura como profissional, né, diante das câmeras, diante do que você posta nas redes sociais. Porque eu vou dizer uma coisa, as redes sociais, ela é pura conexão. É pura conexão. Se você faz um vídeo, as pessoas te conhecem, não é verdade? Se você, no começo, você pode não estar bem no vídeo, mas mesmo assim as pessoas, olha, quem é essa daí que está se atrevendo a falar no vídeo? E a pessoa vai achar interessante, porque a imperfeição conecta. Vocês já devem ter ouvido falar isso, mas é verdade. Poxa, ela teve coragem, vou continuar assistindo ela. As pessoas são empáticas, né? As pessoas são empáticas, elas entendem que você está se esforçando. E aí elas começam a assistir, você vai começando a melhorar. E chega um ponto, quando você olha o seu primeiro vídeo lá atrás, gente, o meu primeiro vídeo foi triste. Você olha lá atrás e diz assim, que é isso? Como é que alguém parou para ouvir esse vídeo aqui? Então, mas não mas porque você vai fazendo o melhor que você pode diante do que você tem naquele momento. Se a sua habilidade de fazer vídeos, de falar, ainda não é o que você espera, não fique travada por causa disso. Se aperfeiçoe. Se aperfeiçoe, faça assim mesmo. E essa habilidade, ela vai vindo com o tempo. Mas ela vem. Tá. Então, é isso. Muito bem, princípios importantes sobre administração, sobre branding e muitas outras coisas importantes, essenciais para o sucesso do empreendedor, inclusive aquele que está começando, né, Flávia? Sim. E especialmente para as mulheres empreendedoras, e eu imagino que esse seu canal, não somente estamos falando de arquitetas e designers de interiores, mas empresárias de modo geral, também. Qualquer mulher que está empreendendo pode utilizar lá seu canal, aprender contigo e ser inspirada pelas suas histórias tão interessantes. Diga de novo o canal de Mulheres Empreendedoras para nós. @flaviamarques.oficial. flaviamarques.oficial. Bia, fantástica essa conversa com a Flávia. Muito boa, tá sendo inspirador. Tô gostando bastante, Flávia. Alguma consideração final para o nosso público? Olha, tava tão bom o bate-papo que eu ficaria aqui, viu? Já é o final, então vamos lá. Tava muito bom. Está muito bom, com certeza. Está muito bom. Com certeza. Eu me lembro de uma cena de um filme que ficou na minha mente. Não posso me emocionar, já tô querendo me emocionar, né? Will Smith fez um filme que me marcou muito, que é Homem em Busca da Felicidade. Exato. Você já sabia, Paulo. E aquele filme marcou muito porque eu também tenho filhos. Eu também queria chegar a realizar os sonhos, como ele tinha também. Uhum. Tem uma cena do filme que é quando ele conseguiu finalmente o que ele almejava depois de toda aquela luta. E ele sai dessa empresa descendo as escadas e as lágrimas correndo nos olhos. E no meio da multidão ele levanta o braço e ele aplaude para ele mesmo. Para ele mesmo. Ninguém sabia o que estava acontecendo ali naquele momento, por que ele estava aplaudindo, mas ele sabia. Ele sabia tudo que ele tinha passado. E quando eu assisti esse filme, a primeira vez, porque eu assisti vários, quando eu assisti esse filme a primeira vez, todo o relacionamento dele com o filho e tudo mais, eu me vi nesse filme. Eu disse, um dia eu vou aplaudir para mim. Um dia vai acontecer isso. E o mindset de um empreendedor, de uma empreendedora, é completamente importante. Porque esse mindset, você acreditar que você vai chegar lá, é o que vai fazer com que toda essa sua travessia, ela aconteça. E essa travessia é uma travessia de transformação, eu costumo dizer.
Você vai se transformar durante todo esse processo. Até você chegar lá. E é isso que eu tenho a dizer. Excelente, muito inspirador, muitíssimo obrigado. Valeu muito a pena, Flávia. Espetacular realmente a sua história, a sua motivação, os princípios que você ensinou. E nós ficamos muito felizes em tê-la aqui. Acho que a Bia tem um presente para você. Opa! Sim, a gente tem aqui as canecas, né, do nosso podcast. Nossa. E a gente queria presentear você. Muito obrigada. Pela participação não aqui. Vou esquecer. Esse momento especial e, de novo, o nosso canal tem o propósito, pessoal, de ajudá-los, de inspirá-los a agirem, né? Como a Flávia nos contou tão bem, o conhecimento é importante para dar aquele clique na sua mente, mas se você só ficar ali sentado no desejo, nada vai acontecer. Então, o agir é absolutamente essencial, por isso que nós estamos aqui, um episódio a cada semana, e hoje nós tivemos a Flávia Marques, arquiteta e designer de interiores, que nos ensinou muitos princípios. Nós esperamos que você haja inspirado, inspirada nos princípios que ela nos ensinou. Muito obrigado, nos assista esse e outros episódios sempre lá no YouTube, no canal da Autossuficiência Brasil, ou nas principais plataformas de podcast de todo o país. Muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado, pessoal. Muito obrigada. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.